Porque essa manifestação rodante, que os médiuns recebem os espíritos que eles rodam, é porque desloca temporariamente o perispírito, ele sai um pouquinho. Em vez de ficar naquela linha reta conosco aqui, ele sai um pouquinho. Então, nesse processo dele sair um pouquinho, ele comunica com seus protetores. É isso daí, porque sai. E um médium kardecista, ele educado, ele sabe que ele tem que sair, exteriorizar-se. Então, ele faz isso calmamente, serenamente, exterioriza, libera um pouquinho o seu perispírito e ele fala, e ele conversa. Não é o espírito que entra dentro dele, mas, alguns lugares, os espíritos recebem com maior ênfase. E nós vemos, às vezes, espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros, espíritos desocupados, que ali vão e acabam por usar os médiuns, porque é uma falta de estudo e de compreensão dos espíritos, porque se manifestam os bons e os maus. Então, hoje nós vemos, em vários lugares, e eu observo dentro das reportagens que são colocadas, uma multidão de espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros, espíritos irresponsáveis. Mas este conhecimento vai depender do médium educado. É o médium que se educa. Ele estuda, ele se prepara. Então, ele sabe que para ele receber um protetor, ele precisa deslocar-se um pouquinho para que ele possa receber seu protetor. Agora, se ele fica lá duro, que nem Pedro, durinho, não tem quem recebe protetor, entendeu? É isso daí. Então, essas são dificuldades que as pessoas não entendem, que nós temos um perispírito em que ele pode se expandir, pode deslocar um pouquinho, como pode ir para um lugar bem distante. Durante a noite, nós podemos sair do nosso corpo e estaremos vinculados por um cordão de prata, e nós podemos ir para uma colônia espiritual, nós podemos estudar, nós podemos fazer coisas boas e coisas ruins. Então, para a comunicação, necessariamente, eu preciso deslocar um pouquinho. E é isso que faz o médium, ele ficar em silêncio profundo, orar, e no momento em que ele ora, vai até Deus, ele desloca o perispírito e ele tem, então, uma possibilidade de sintonizar o espírito que ali está. Então, são situações. Então, quando um médium também, um evangelizador, um palestrante, até mesmo, às vezes, um doutrinador, então, qualquer um outro trabalho, quando ele vai trabalhar e que ele se propõe ao trabalho, pode dar um branco nele. Ele tem um espaço rapidinho de branco. Some tudo na sua memória. Tudo que ele estudou, tudo que ele viu, tudo que ele pensou, faz um branco total. E nessa hora, o médium tem que ficar calmo, porque ele está entrando em sintonia. Sai aquela personalidade do médium e abre um espaço para que a outra personalidade, então, possa falar e nos transmitir o que ela quer. Mas isso o médium tem que ficar neutralizado os seus pensamentos. E é esta a atitude que o médium toma. Então, quando nós vamos trabalhar numa incorporação, é este o projeto. Então, o médium ali, né, ele se propõe ao trabalho, se coloca, chama a sua equipe de trabalho e faz este preparo. E quando ele faz este preparo, ele desloca um pouquinho para que a comunicação, quer dos espíritos sofredores, querem doentes, querem enfermos, quer o anjo guardião, quer a equipe de trabalho, quer um instrutor, quer o orientador, essa situação que vai ocorrer com o médium sempre será
assim, porque esta é a forma com que nós vamos desenvolver a nossa mediunidade. Então, os dirigentes de mediunidade, de primeiro ciclo, ou de casas espíritas, eles têm que ter esse conhecimento. Porque se ele colocar meia dúzia de médios sentados numa mesa mediúnica e não autorizar que haja aproximação das entidades, não vai acontecer. Se ele não disser que é para receber os protetores, também não vai acontecer. Vai ficar todos ali sentados 20 anos, 40 anos, e não vai chegar nenhum espírito perto dele, porque não foi autorizado. Essa hierarquia, ela existe. Ela existe. Para passar por uma hierarquia de um dirigente, tem que ser alguém superior a ele. Superior. O que significa isso? Significa o seguinte, que aonde tiver um espírito superior ao vivo ou morto, ele tem um comando. Mas, de ordem geral, os espíritos não tomam essa atitude. Eles deixam o ser humano aprender livremente com o seu livre-arbítrio. Ele é responsável. Então, se o médium, ele falar, não, eu não quero desenvolver, não vai desenvolver. Se você falar para você assim, eu não quero receber meu anjo guardião, eu não quero receber, você não vai receber. Não vai acontecer. Porque é isso que você falou. É isso que você pediu. Então, quando nós nos propomos a essa pesquisa, do desenvolvimento da nossa potencialidade, nós temos que aceitar para pesquisar. Temos que aceitar. Como que você vai falar, vou estudar pintura? Aí você chega lá, o professor ensina e você fala assim, eu não quero pegar no pincel. Eu não quero pegar na tinta. Eu não quero. Você vai aprender a pintar de que forma? Nunca. Por quê? Quem vai ensinar você a pintar, pegar o pincel e as tintas, é o exercício. Exercício. É a pesquisa. Por isso, o médium é você que se vai se projetar, procurar um núcleo que você se sente bem, uma casa espírita que você confia. O trabalho dos espíritos é amplo, está em todos os lugares. Em qualquer lugar os espíritos ali estão. E se for uma casa séria, modesta, trabalhadora, o intuito de ensinar, de crescer, vai acontecer. Vai acontecer. Então, isso é um eterno aprendizado. Eu adoro o centro espírita, agora nem tanto, porque agora eu também estou com 77 anos e não sou tão jovem. Mas na minha infância, na minha mocidade, eu gostava muito, porque eu achava essa pesquisa fascinante. A comunicação, cada centro espírita era de uma forma, não havia um centro espírita igual ao outro, todos os centros que eu participei eram diferentes. E também dá tudo certo, porque não existe dois centros iguais. Porque aquele padrão vibratório daquele dirigente é daquela casa espírita. Então, isso é uma pesquisa. Só que nós, alguns dirigentes, tem, se você está no nosso centro, você não pode ir no centro do outro. É uma coisa impossível na minha cabeça, inadequada. Por quê? Se a doutrina dos espíritos ela é baseada na pesquisa, baseada no conhecimento, então essa troca informativa, ela faz crescer. Pode ser bom, pode ser mal, mas você está aprendendo. Seja o que for, é um aprendizado. Você aprende com erro e aprende com acerto. Então, nós sabemos avaliar tudo isso. Então, esse aprendizado da casa espírita é muito interessante. Por mim, todos os médicos podem estar na casa espírita que ele quiser, aonde ele quiser. Porque eu estou aqui só para informar e dizer para ele o caminho mais correto desse encontro com ele mesmo. Porque a maior dificuldade
é encontrar pessoas que falam que nem eu sei disso, porque eu fui médium. E encontram pouquíssimas pessoas que falam esta realidade do mundo dos espíritos. Eu falo porque eu vivi, eu falo porque eu tenho esse conhecimento, porque eu estudo. Eu estudo todos os dias, eu não deixo de estudar. Hoje ainda falei para ele, estava estudando o primeiro ciclo. Abro meus livros, abro meus cadernos de primeiro ciclo e vou estudá-lo, para mim, adequar a minha ideia. Quando eu estou no quarto ciclo, eu abro meus cadernos, minhas pesquisas de quarto ciclo, para me adequar ao ensino que foi dado no quarto ciclo. Então, isto é um aprendizado. Nós devemos estar constantemente nos aprimorando e desenvolvendo essa nossa capacidade. Alguém tem uma pergunta ou não entendeu o que eu falei aqui? Gostaria que eu trabalhasse mais? Pode perguntar. Pode fazer uma pergunta para mim. Nunca tenho medo de perguntar. Eu acho que a pergunta ela é válida, porque uma pergunta, eu posso desenvolver várias situações naquela pergunta, e ela vai desenvolvendo algo de melhor. Isso é muito importante. Mas eu digo para vocês que estudar e exercitar é um bom trabalho. Maria José, faça a sua pergunta. Assim, é um esclarecimento, uma instrução que eu queria. Porque, assim, quando eu comecei a conhecer a doutrina espírita, no início eu era muito perdida, não sabia por onde começar o estudo. E eu fui numa casa de umbanda, não me encontrei. Depois eu conheci um centro espírita kardecista, fui, mas assim, quando eu comecei a participar dos estudos, eu vi que tinha muitas pessoas que ficavam falando uma das outras, e era aquele foniquito todo. Então aquilo ali me fez me afastar da casa. E eu fui em outra também, assim, tinha uma pessoa que dirigia o estudo e que, assim, se achava, assim, soberana a todo mundo, não... Era uma coisa, assim, que a gente não conseguia se colocar, eu não me encontrei em nenhuma das duas. E aí acabei que agora não estou indo para mais nenhuma. E aí eu fico pensando, que eu faço? Eu continuo sem ir para nenhum, ou continuo procurando uma casa até eu me encontrar em alguma, assim, para participar Eu responderia para coisa você assim. que você procurasse uma casa, ore muito e peça que você encontre um grupo bom que vai te auxiliar e você vai... Bom, primeira pergunta sua. As brigas no centro, a maledicência, a maldade, o erro, por que acontece? Acontece porque o dirigente, vou voltar na cabeça dele de novo, o dirigente, ele não cuida da casa dele, ele deixa entrar os espíritos maledicentes, malfazejos, briguentos, espíritos que vêm inimigos da doutrina, inimigos do trabalho, inimigos do centro espírita. E este dirigente, ele não faz a limpeza correta na sua casa espírita. Ele deixa a casa espírita à reveria. Isso não existe. Quando vocês forem dirigentes, o seu trabalho, o trabalho que você fizer, desde evangelização infantil a uma palestra, você tem que estar com a sua equipe de trabalho higienizando a casa espírita. Um evangelizador tem que ter a sua equipe de trabalho ou do dirigente cuidando daquelas crianças, retirando aqueles espíritos que vêm das crianças, da rua, da escola. Ele tem obrigação e dever e responsabilidade de tirar aqueles espíritos brincalhões e zombeteiros de uma sala de evangelização infantil. Porque senão
As crianças não vão voltar ali, porque elas vão sofrer influência dos maus espíritos. E da mesma forma, é o evangelho e passe. Se o dirigente não tiver a sua equipe de trabalho, toda ela organizada, preparada para aquele grupo que vem de fora, que as pessoas saem dos bares, saem das esquinas, as pessoas saem de festa, as pessoas saem de churrasco, saem de onde ela quiser, da praia, e vem para o centro tomar passe. Qual é a companhia espiritual que vai entrar no centro espírita? Vai entrar uma corja de malfeitores. E quem segura esses espíritos? O dirigente. O dirigente. Ou ele faz bem feito, ou as coisas complicarão. Porque ser dirigente não é aquele que fala, eu sou dirigente. Isso não existe. Porque se lá tiver 10 espíritos, certa feita eu li um livro, acho que foi do Divaldo, que ele falou que para cada vivo tinha 16 espíritos. Então, você tem um centro espírita e entra 10 pessoas para você dar passe. Quantos raios de espírito vai dar 160 espíritos naquela sala? E aí? Quem que vai socorrer eles? Quem que vai tirar? Cadê a equipe do dirigente para socorrer esses espíritos? Para retirar? O que adianta ele fazer o evangelho? Não vai adiantar, porque o socorro, a caridade, fora da caridade não há salvação. Então, o erro é do dirigente. Quando vocês forem dirigentes, sejam bons dirigentes, hein? Não me façam coisa errada, porque se vocês chegarem lá e eu estiver desencarnada, eu vou puxar a orelha de vocês. Pode ter certeza absoluta disso. E ele também. Porque nós estamos falando aquilo que ninguém fala, que ninguém explica o que está acontecendo. Então, a discórdia nos centros espíritas está relacionado ao dirigente. As brigas, as desuniões, os ataques, da mesma forma, está na sua casa. Onde você vai aprender? A sua casa. Aí você chega na sua casa, você é médium, aprendiz, está desenvolvendo a sua mediunidade, e seus filhos estão brigando, um sobe no sofá, outro pula, outro joga coisa. O que você tem ali? Espíritos bagunceiros, desordeiros, briguentos. E de quem é a obrigação? O médium familiar. Ele é responsável. Ele tem que socorrer esses espíritos brincalhões, zombeteiros que estão dentro da casa dele. É esse o aprendizado. Por que você começa na sua casa? Porque a sua experiência tem que ser pequenininha, para depois você abranger uma situação maior. Essa que é a nossa realidade. Por isso o médium aprende num trabalho pequeno do seu lar, aí ele vai para um grupo, aí ele aprende a socorrer, mas mesmo assim, você médium, ao adentrar uma casa espírita, você pede proteção de toda a sua equipe de trabalho. A sua equipe tem que entrar com você e sair com você. Ok? Porque você não pode confiar na equipe dos outros. Vai que ele não faz a proteção, você vai sair de lá espritada, nervosa, brava, chiliquenta. É isso daí que eu estou dizendo para vocês. Então, esta informação que vocês estão tendo hoje, que socorre os espíritos revoltados, a bacia da redenção, a bacia da consolação. Então, esse é o trabalho. Eu, quando chego para realizar um trabalho, eu abro todos os meus trabalhos. Minha equipe está inteirinha, aonde eu estiver. Se eu estiver viajando, a minha equipe de viagem está a postos. Aonde eu estiver, eu nunca estou sozinha. Eu estou acompanhada pela minha equipe de guarda e de retaguarda, ok? Porque médium é vulnerável. Ele não pode brincar em serviço. Ele tem que estar com toda a equipe trabalhando. Ele fala. É muito importante também a gente colocar
que o médium novato, quando ele está indo numa casa espírita, e ali ele chega, existem muitos dos nossos amigos, entre aspas, né, os nossos inimigos, que não querem que a gente progrida, que a gente aprenda. Então, ali eles incentivam a nossa visão para o fofoqueiro, para aquele que fala demais, para aquele que briga, para as discórdias. E esse preparo que você colocou agora, de se preparar, de chamar a sua equipe antes de ir visitar uma casa espírita, para que você possa adentrar com toda a sua proteção, com todo o seu amparo, para que ali você possa restabelecer toda aquela harmonia que você precisa encontrar. Então, é importante esse preparo do médium. Ele, ao sair para ir a uma casa espírita ou na sua casa espírita, ele tem que se preparar. Quando ele vai para uma festa, ele se prepara. Por que ele não se prepara para essa festa espiritual? Para esse trabalho? Então, não desista de forma alguma. Não desista, Maria José. Não desista. Procure uma casa espírita. Há casas espíritas aí na sua cidade, realmente, que traz condições necessárias de trabalho, de orientação. Isso é muito importante. Era isso que eu gostaria de falar. Sim. Eu vou contar uma pequena história, que ela é bem interessante. Minha e da Eli. Quando nós estávamos construindo o Eurípides, então tinha aquela dificuldade de construção. E às vezes ele chegava perto de mim, nós tínhamos 1000 coisas para fazer, de conta, de dinheiro. Eu falava, Eli, eu não aguento ouvir a sua voz. Ele fica quieta, que você me irrita. Mas pensa numa burrice. Pensa numa burrice. Nós não tínhamos esse conhecimento, senão hoje, eu e Eli, nós paramos e teríamos orado, recolhido os espíritos que estavam nos impedindo, nos segurando, causando dano, perturbando nós, para nós terminar o nosso trabalho. Não, nós ficamos vários tempos com aquele espírito. Passei dias e dias falando para Eli, eu não consigo ouvir, a voz dele me irritava. E da mesma forma, o orador. Às vezes nós estamos ouvindo uma palestra e nos irrita, porque os espíritos podem vir ali, ou não gosta do orador, ou não quer que nós ouvimos a instrução. E por isso que eu estou aqui para falar para você que, às vezes, o pai, a mãe, os filhos, a esposa, o esposo, podem nos irritar. Então, o que nós temos que fazer? Retirar a irritação. Retirar dos amigos. Eu nunca perdi a amizade da Eli, porque nós duas ficávamos quietas. A gente fazia o serviço de boca fechada. Não podia abrir a boca, tamanha irritação que dava nós duas. Então, veja bem, para nós não brigar, tinha tanto serviço que nós duas ficávamos quietas. Resolvia o problema de boca fechada. Mas poderíamos ter solucionado se tivéssemos um conhecimento maior daquela época. Né? A nossa simplicidade era muito grande. Nós queríamos fazer as coisas, mas não tínhamos um preparo técnico para fazer. Mas foi um aprendizado, foi um grande aprendizado. E nós rimos agora, quando nós lembramos, quando nós passamos na infância da nossa mediunidade, quantas coisas foram difíceis para nós. Mas porque nós tínhamos que estudar. E os espíritos sempre falavam para mim, e isso, vai estudar, assim, até hoje. Se eu fizer uma pergunta para um protetor, ele vira para mim e fala, vai estudar, assim, vai procurar alguma coisa, vai aprender. Então, eles não me falam, eles sabem disso, ninguém me passa informação, eu estudo, eu preparo, eu vou atrás, então, sou eu que tenho que fazer, tá bom? Então, isso é um crescimento nosso. Então, vamos nós. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos buscar esse Pai de amor, de misericórdia. Vamos rogar a Ele que derrame sobre nós esse fluido de amor,
de paz, de harmonia, de equilíbrio. Permita, Senhor, permita que possamos entrarmos em contato com os nossos benfeitores, com o nosso anjo guardião, com os espíritos protetores, Senhor. Te pedimos, Pai, orientação, instrução. Ajuda-nos, Senhor, a nos encontrarmos. Ajuda-nos, Senhor, a nos amarmos mais. Permita, Pai misericordioso, que as energias cósmicas, que as energias solares, as energias lunares, possam nos envolver, possam nos amparar, Senhor, possam nos fortalecer. E rogamos ao grande Mestre Jesus, a toda a sua ordem crística, a todos os espíritos consoladores, que venham estar conosco, nos auxiliando, nos amparando. E permita, Pai, permita que o nosso anjo guardião, permita que os nossos espíritos protetores nesse momento se aproximem de nós e nos envolvam e nos traga a orientação e instrução que precisamos. Rogo, Senhor, rogo as falanges de Bezerra de Menezes, de Allan Kardec, de Eurípides, de Francisco de Assis, rogo a todos os nossos ancestrais, rogo a toda a nossa equipe de trabalho que neste momento venha nos auxiliar, que abra nesse momento, Senhor, todas as nossas vacinas, que se abra a consolação, a regeneração, a redenção e a lama astral. Pedimos neste momento, ó Pai misericordioso, que as nossas equipes espirituais, que os nossos protetores, que todos os nossos benfeitores, nesse momento, possam estar ao nosso lado e possam, Senhor, nos auxiliar a nos desvincularmos, Senhor, de todos os espíritos cansados, que possam ser retirados da nossa aura perispiritual, todos esses espíritos cansados, todos esses espíritos tristes, todos esses espíritos angustiados, todos esses espíritos depressivos, Senhor. Pedimos a toda a nossa equipe africana, os índios, os caboclos, pedimos esse momento que vai retirando e colocando dentro da consolação todos esses espíritos perdidos, falidos. Peço neste momento, Senhor, que vai retirando todos esses espíritos doentes, todos esses espíritos que trazem, Senhor, a dor no corpo perispiritual, que traz, Senhor, o câncer, a AIDS, que traz, Senhor, o AVC, que traz, Senhor, o problema cardíaco. Peço neste momento que sejam recolhidos todos esses espíritos para dentro da regeneração, que essa bacia, Senhor, esse grande laboratório, esse fogo etéreo vai queimando, vai desmaterializando, desintegrando todas as dores, todos os males, todos os vírus, todas as bactérias, tudo aquilo que está impregnado no perispírito, Senhor, desses nossos irmãos, que possamos auxiliar esses nossos entes queridos, que partiram, Senhor, com lesões no seu corpo perispiritual, que sejam auxiliados todos esses espíritos. Peço, Senhor, por todos os nossos obsessores, por todos esses espíritos vingativos, que trazem o ódio, a mágoa, o ressentimento, a vingança dentro deles, Senhor. Que sejam retirados do meu lado, do lado de cada médico, que sejam retirados, Senhor, do meu lar, que possa, nesse momento, ser colocado, Senhor, nesse laboratório de socorro,
para que eles sejam auxiliados, que essa energia desse fogo etéreo vai desmaterializando todo o ódio, toda a raiva, todo o cansaço, toda a preguiça, toda a ociosidade, todo o desamor, Senhor. Que toda essa vingança vai sendo desmaterializada, desintegrada, dissolvida. Que toda essa tristeza, Senhor, desses espíritos, as falanges benfeitoras vão colocando-os dentro desse laboratório da redenção, Senhor, para lavar, limpar, higienizar, transformar todos esses espíritos, modificar todos esses nossos irmãos. Nós aqui estamos, Senhor, rogando que essas equipes socorristas vão puxando todos esses nossos irmãos para que eles possam ser auxiliados, amparados. E peço, Senhor, por cada um de nós, por cada um, que esse fogo etéreo vai queimando todas as dores, todas as nossas dores, todas as nossas infecções, Senhor, tirando todas as dores de cabeça, todas as dores nos ouvidos, nos olhos, na garganta, que vai desintegrando, desmaterializando, desmagnetizando, Senhor, dissolvendo tudo isso, passando por toda a nossa cabeça, passando por toda a nossa garganta, passando por toda a nossa garganta, Senhor, tirando todas as infecções, tirando todas as bactérias, todos os vírus que vão sendo dissolvidos, desmaterializados, desintegrados, que esse fogo etéreo vai passando por todo o nosso sistema nervoso e vai limpando, higienizando, tirando todas as dores da nossa coluna, todas as dores dos nossos nervos, tirando toda essa angústia do nosso coração, dissolvendo, desmaterializando toda essa irradiação, tudo isso que nós sentimos, Senhor, que seja desmaterializado, desintegrado, passando por todo o nosso pulmão, limpando o nosso pulmão, Senhor, limpando ele para que o ar possa penetrar, para que o oxigênio possa, Senhor, passar por todas as nossas células, por todo o nosso corpo, que esse fogo vai queimando, desmaterializando todas as infecções no nosso estômago, nos nossos intestinos, Senhor, no nosso fígado, no nosso pâncreas, no nosso baço, nos nossos rins, vai limpando, vai higienizando, tirando todas as infecções, todas as mazelas, todos os vírus, todas as bactérias, desatando todos os nós, Senhor, da nossa coluna, dos nossos nervos, desatando todas essas dores, dissolvendo tudo isso, Senhor, passando por todos os nossos órgãos genitais, limpando, higienizando, desmaterializando, Senhor, todas as infecções, passando por todo o nosso corpo, Senhor, físico, limpando todas as células, todos os ossos, todos os nervos, passando por todo o nosso corpo etéreo, Senhor, limpando o nosso corpo etéreo, desatando todas as moléculas negativas, todas as infecciosas, Senhor, todos os vírus
retirando tudo aquilo que está envolvendo o nosso duplo etéreo, limpando o nosso perispírito, Senhor, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, limpando, higienizando, trazendo, Senhor, a pureza, Senhor, das células perispirituais, a pureza do nosso duplo etéreo, a limpeza do nosso corpo físico. Misericórdia, Senhor, que essas partículas do fogo etéreo vão lavando como uma força maior, Senhor, que esse fogo vai limpando, vai higienizando, vai desmaterializando, desmagnetizando todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, todas as formas deletéricas, Senhor, que vai limpando o nosso lar, passando por todos os cômodos, passando por todos os nossos entes queridos, passando por todos que ali estão, Senhor, encarnados e desencarnados, passando pelo reino mineral, vegetal, animal, limpando, higienizando o nosso lar, Senhor. E rogo ao Pai misericordioso que venha a água dos mares, dos rios, das cachoeiras, que venha a água dos aquíferos, que venha as águas medicinais, das ervas medicinais, e vão passando pelo nosso lar, passando por cada um de nós, passando por cada bacia, por cada irmão nosso encarnado e desencarnado, lavando, higienizando, purificando a sua alma, Senhor, o seu espírito, transmutando, trazendo a paz, a harmonia, trazendo o equilíbrio, trazendo a partícula de amor, Senhor. Que essa partícula de amor possa penetrar por todas as células físicas e perispirituais, possa penetrar por todas as almas, por todos os espíritos, possa envolver, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados, que a partícula de amor traga os 10 mandamentos, traga a felicidade, traga a prosperidade, a fartura, a bem-aventurança. Rogo-te, ó Senhor, traga a sabedoria, Senhor, que possamos aprender, que possamos, Senhor, sermos cada vez mais estimulados ao estudo, Senhor, seja nesse momento do nosso corpo físico, seja no momento em que nós estamos ainda, Senhor, no mundo dos espíritos ou adormecidos, que possamos estudar, que possamos aprender, que possamos crescer, que possamos sair, Senhor, desse mundo de inferioridade, Senhor, de maldade, Senhor. Que o seu amor, ó Pai, possa nos envolver, possa envolver todos os lares, que os benfeitores possam derramar sobre todos os lares essa energia de amor, de prosperidade, de fartura, de beleza, de alegria, de paz, que todos os lares sejam envoltos, Senhor, nesse fluido de muita luz. E rogamos, ó Pai misericordioso, por todos os nossos irmãos socorristas, que possam, nesse momento, virem buscar todos esses nossos irmãos, todos eles da consolação, da regeneração, da redenção, Senhor. Que todos sejam recolhidos, que todos sejam amparados, encaminhados às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos hospitais, aos campos de regeneração, às clínicas de recuperação, aos presídios educativos, se assim forem necessários. Misericórdia, Senhor, para com todos esses nossos irmãos, que eles encontrem a luz, que eles encontrem a paz, o amor, Senhor, que eles sejam auxiliados, amparados e socorridos, que eles possam compreender a verdadeira vida, que é a vida do Espírito, que eles possam crescer, progredir, e que eles possam, Senhor,
merecer uma reencarnação e transformar esse mundo, Senhor, num mundo melhor. Ó Pai, que a sua infinita luz derrame sobre todos esses nossos irmãos desencarnados o seu amor e ampare a todas essas colônias, Senhor, de socorro. Que assim nós pedimos permissão para fecharmos todo esse grande laboratório de socorro, Senhor, e pedimos que o Senhor derrame sobre o nosso lar, sobre cada médium, Senhor, que os seus anjos guardiões, que seus espíritos protetores estejam sempre ao lado deles, orientando, instruindo, amparando, fortalecendo o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo quanto nos ofereceste, Senhor, na noite de hoje e nesta vida, Senhor. Obrigado, Pai. E pedimos permissão nesse momento para encerrarmos esse momento de prece, esse momento de socorro, que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, Senhor, agora e para todo e todo sempre em nossos corações. Que assim seja.